Olá, meus amigos, muito boa tarde. Já está no ar aqui o nosso Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Hoje a gente fala sobre o direito marítimo. Desde a antiguidade, com os povos fenícios e os gregos, se fez necessária essa regulamentação, o direito marítimo, né? Criar isso. Mas você sabe o que pode e o que não pode sobre o comércio marítimo? Então, hoje no Viva Voz a gente vai conversar sobre direito marítimo e também sobre o primeiro Congresso Brasileiro de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro da Ordem dos Advogados do Brasil, que vai acontecer aqui na Univale. E o nosso programa, então, já está no ar. Quem apresenta comigo hoje é o Gabriel Vieira. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Praxedes. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz na Rádio Univale FM e também na TV Univale. Você tem diversas formas para entrar em contato com o nosso programa. Você pode enviar críticas e sugestões para o nosso e-mail, o vivavozunivale@hotmail.com. Também pode acompanhar as informações e alguns áudios do nosso programa no blog vivavozunivale.wordpress.com. Também pode seguir o nosso programa no Twitter, no @vivavozunivale, e não esqueça de curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/vivavozunivale. Quem participa do programa aqui com a gente hoje é o professor Oswaldo Agripino de Castro Júnior. Ele que é advogado, é professor no curso de Direito aqui da Univale, é doutor em Direito e Desenvolvimento, é pós-doutor em Regulação da Infraestrutura, esse pós-doutorado que ele fez em Harvard. Muito boa tarde, professor Oswaldo, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Boa tarde, Praxedes, boa tarde, Gabriel, e a audiência. Fico à disposição aí para falar sobre o Congresso. Professor, existem divisões dentro do direito marítimo? Sim, o direito marítimo ele é uma disciplina jurídica que tem como objeto regulamentar as relações jurídicas que se dão a partir do navio. Então, se eu falo de contrato de transporte de pessoas ou de carga, eu estou falando de direito marítimo. Se eu, por sua vez, trato da questão do derramamento de óleo e o impacto ambiental que isso dá, isso é a parte que afeta o direito ambiental marítimo. Se eu falo de um crime a bordo de uma embarcação ou decorrente de um acidente ou falha da navegação, eu teria o direito penal ligado à área marítima. Enfim, o direito marítimo ele é um ramo do direito que ele é complexo, envolve um alto grau, né, de internacionalidade. E ele é regulado por convenções e tratados internacionais, tendo em vista que o navio ele navega por vários domínios países de vários países. E o que é a Zona Econômica Exclusiva? A Zona Econômica Exclusiva é a zona que a linha, né, dentro do domínio marítimo, que é aquele espaço onde o Estado costeiro exerce a sua jurisdição, que vai das 12 milhas marítimas, né, até as 200 milhas, onde o Estado costeiro que tiver ratificado a Convenção de Montego Bay do Direito do Mar poderá explorar, né, o meio ambiente marinho, tal como se dá com a questão do petróleo, dos peixes e etc. E no caso do Brasil, cada estado faz a observação dentro da sua área marítima? Não. Cada estado no sentido de estado-membro, né, que ratifica essa convenção, aí compreendendo a República Federativa do Brasil. O Brasil tem uma representação na International Maritime Organization, né, que é o organismo da ONU que cuida da regulamentação através de tratados da segurança marítima e do meio ambiente marinho e de tudo aquilo que envolve, né, os interesses econômicos relacionados ao mar. Então, se o Brasil ratifica essa convenção, o Brasil é um Estado-membro e dentro da nossa divisão político-administrativa, né, desde do Amazonas até o Rio Grande do Sul, esses Estados-membros, né, da Federação Brasileira, eles devem observar o que o país ratificou, né, a vontade do Legislativo com a do Executivo. E de que forma que são exploradas essas áreas na Zona Econômica Exclusiva, voltando à pergunta anterior, de que forma que essa Zona Exclusiva ela pode ser explorada? Essa Zona Econômica Exclusiva, como ela faz parte, né, da União, né, da União Federal, ela precisa de uma autorização, né, que se dá através de uma licença que se dá através de concessões que o governo federal dá para as empresas, né, que têm interesse, né, em explorar, né, e produzir os recursos decorrentes dessa Zona Econômica Exclusiva. E como que é feita a fiscalização nas áreas comuns internacionais? Nas áreas internacionais, no caso brasileiro,
a fiscalização dentro do domínio brasileiro, ela afeta a autoridade marítima brasileira, né? Que no caso aí é a Marinha do Brasil, através das suas capitanias dos portos, né? No caso aqui nós temos a capitania dos portos do estado de Santa Catarina. Então, dentro, né, do domínio marítimo de Santa Catarina, né, quem fiscaliza é o capitão dos portos e o delegado da capitania dos portos, que no caso aqui é a autoridade marítima no porto de Itajaí. São Francisco do Sul, no caso o delegado de São Francisco do Sul. O direito marítimo é uma área do direito que vem crescendo? A atuação no direito marítimo vem crescendo? O direito marítimo é uma das disciplinas mais antigas que tem. Desde que o homem descobriu que poderia fazer uso do mar para se locomover, para transportar mercadorias, isso já tem alguns milhares de anos, nós temos aí o direito marítimo. No caso brasileiro, em que pese o nosso tamanho, né, continental, né, e a nossa plataforma continental e o domínio marítimo, né, que é chamado de Amazônia Azul, em torno de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, quase a metade do território brasileiro, os nossos cursos jurídicos, as faculdades de direito, as escolas da magistratura, as escolas de Ministério Público ainda estão a desejar no que se refere à capacitação de advogados, de juízes, de promotores, enfim, de todos aqueles que, de alguma forma, né, têm interesse na regulação da atividade marítima. Nessa linha, né, nós, na Univale, a partir de 2006, criamos uma linha de pesquisa no mestrado e doutorado em ciência jurídica, que é única no Brasil, que se chama Regulação da Infraestrutura e Juridicidade da Atividade Portuária, onde temos disciplinas não só de direito marítimo, mas direito portuário, direito ambiental marítimo, direito ambiental portuário, direito aduaneiro, que são disciplinas que têm a ver com a demanda dos agentes econômicos da região onde se insere a Univale, né, que é esse concentra dentro de um complexo portuário, né, no Mercosul. O estado de Santa Catarina é um dos estados com maior atividade portuária no Brasil. E uma universidade, né, recomendada pela CAPES, um programa de mestrado e doutorado, não poderia ficar à margem disso. E aqui o programa tem nota 5, né? O senhor está 5 equivale a muito bom, 6 é excelente. Nós temos aí uns 4 ou 5 programas, né, de mestrado e doutorado em Direito, com conceitos 6. A UFSC, a Federal do Paraná, a PUC, o FMG. E na área de Direito, com conceito 5, a Univale está entre os 15% melhores programas no Brasil. Não há nenhum com padrão 7, que é o padrão internacional. Mas a Univale vem avançando muito, desde que obteve a sua autorização para o doutorado, no sentido de internacionalização do seu programa de mestrado e doutorado, com convênios com universidades como o International Maritime Law Institute, que é um instituto da IMO, que tem um programa de mestrado e doutorado. Temos um projeto de pesquisa com a CAPES e a Universidade de Perugia, a Universidade de Alicante, a Universidade de Minas, enfim, várias universidades com as quais a Univale mantém convênio de cooperação. Bom, agora nos dias 28 e 29 de setembro, então vai acontecer aqui na Univale o primeiro Congresso Brasileiro das Comissões de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro da Ordem dos Advogados do Brasil e o 5º Seminário Catarinense de Direito e Atividade Portuária. Bom, qual a importância desses dois eventos aqui? Eles vão acontecer de forma conjunta, né, professor? Qual é a importância desses dois eventos que serem realizados aqui em Itajaí? A importância é muito grande para a cultura jurídica e para o ensino brasileiro, porque nessas indas e vindas pelo Brasil, dando cursos e palestras, os professores da linha conseguiram de alguma forma incentivar a criação de 8 comissões nas seccionais da OAB, né, do Pará até Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina nós temos uma em Itajaí, outra em nível da seccional estadual, possivelmente teremos outra em Navegantes, e o sentido desse congresso é justamente, né, tratar através de vários painéis sobre a advocacia e o ensino no direito marítimo, no direito portuário, no direito aduaneiro, no pré-sal, enfim, a importância do Tribunal Marítimo, né, na jurisdição administrativa que é efetuada no que se refere a acidentes e falha da navegação. Enfim, nós vamos congregar especialistas, professores e advogados, né, do Tribunal Marítimo, da IMO, da ANTAC, para que, e um juiz federal que fala lá também sobre interposição fraudulenta no painel de encerramento. Então, são especialistas nessas áreas jurídicas que são carentes de produção científica. Bom, e aí também vocês vão lançar aqui esses 2 livros, né?
durante esse evento aqui na Univale, né? Com certeza, Praxedes. Nós temos aí a produção de várias publicações, dentre as quais esses 2 livros aí, um em 2ª edição, que foi organizado por mim e pelo professor Pazzo, chamado Direito Portuário, Regulação e Desenvolvimento. Tem vários artigos ligados ao direito portuário na perspectiva da regulação via ANTAC, com um artigo de professores, e o outro que é denominado Direito Marítimo, temas atuais, né, por mim coordenado, que tem vários artigos ligados ao direito marítimo, a questão do container, aspectos tributários, enfim, são temas pouco abordados na nossa doutrina jurídica e que, de certa forma, vem para contribuir para a segurança jurídica da logística do comércio exterior. Esses 2 livros serão agora lançados no dia 28? Professor? No dia 28, após o painel de encerramento, às 21h30, haverá um coffee break, né? Os 2 livros são publicados pela editora Fórum.com.br. Quem tiver interesse em adquirir, mesmo não podendo vir, está à disposição para a venda online, né? E ficamos à disposição, inclusive, para que recebamos, né, profissionais que atuam em empresas de comércio exterior. O Brasil reclama muito que falta de mão de obra qualificada. A mão de obra está aí, Praxedes, mas o empresário ele precisa investir com capacitação. Não há infraestrutura física sem infraestrutura intelectual. Todo mundo acha que pode ter uma rodovia, uma ferrovia, né, um porto, mas para que isso funcione bem, é preciso profissionais capacitados, gabaritados, né, e atualizados com relação às normas que regulam a atividade na qual ele trabalha. Bom, a gente volta já hoje falando com o professor Oswaldo Agripino de Castro Júnior, ele que é advogado, professor no curso de Direito aqui da Univale, doutor em Direito e Desenvolvimento e pós-doutor em Regulação da Infraestrutura. Ele conversa conosco hoje sobre Direito Marítimo e também sobre esses 2 eventos, o primeiro Congresso Brasileiro das Comissões de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro da OAB e o 5º Seminário Catarinense de Direito e Atividade Portuária, esses 2 eventos que acontecem conjuntamente nos dias 28 e 29 de setembro deste ano. A gente volta já então com o nosso Viva Voz. Até já! E já estamos de volta então aqui com o nosso Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Agora a TV Univale mudou, né, de canal, na verdade, na Via Cabo TV. Agora é canal 11, a TV Univale na Via Cabo TV. Houve essa mudança aí, né, de vez em quando as empresas de TV a cabo mudam, né, a listagem dos canais. Eu até tinha falado ainda que a gente era ainda o canal 26, mas é canal 11 agora a TV Univale, lá na TV a cabo aqui de Itajaí. Professor, o fato de termos 2 portos aqui na nossa região, o de Navegantes e aqui o da cidade de Itajaí, ajuda na formação de especialistas em direito marítimo? Ajuda se as instituições de ensino, né, como a Univale, fazerem o seu dever de casa. E nesse sentido a Univale, né, comparativamente até outras instituições próximas a portos, né, do Brasil, vem fazendo o seu dever de casa, né, na medida do possível, né. Há limitações orçamentárias, mas nós, com essa linha de pesquisa na área do direito, além, né, de seminários, além do curso de construção naval e de comércio exterior e logística e gestão portuária, de uma certa forma a Univale vem fazendo o seu papel, que é capacitar profissionais para essa demanda. Agora, falando um pouquinho do evento, vai ser o primeiro congresso brasileiro das comissões de direito marítimo, aduaneiro e portuário da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Como surgiu a ideia de realizar o congresso aqui na Univale? Essa ideia veio dessa, como eu já disse, nessas nossas andanças, dando cursos e palestras pelo Brasil afora. Nós temos vários egressos que foram mestres, que também têm lecionado nesses cursos. Nós temos, de alguma forma, ajudado a montar, como em Vitória, como em Rio Grande e Recife. Com essas comissões nós resolvemos criar esse congresso no sentido de discutir uma política, inclusive sugestões, como já foi efetuado, inclusive um pedido para a criação de uma comissão de direito marítimo, aduaneiro e portuário no âmbito do Conselho Federal da OAB.
E há uma semana o presidente Offi esteve em Florianópolis e o Instituto dos Advogados de Santa Catarina, através de uma proposição do professor Dr. Celso Apazzo, de que é membro, professor também do programa, encaminhou também um ofício reiterando a importância de pelo menos haver uma discussão para que haja a criação dessa comissão, porque um país como o Brasil, eu tenho participado de alguns congressos no âmbito internacional de direito marítimo, no Panamá, nós temos uma participação ínfima em função do nosso tamanho, e da necessidade, né, de um país que tem 95% das suas riquezas, do seu comércio exterior transportado por via marítima. Nós não temos um navio porta-contêineres de bandeira brasileira no tráfego internacional. Nós somos totalmente dependentes dos armadores, que são as bandeiras de conveniência, que eu chamo de inconveniência, por falta de uma política de Estado de longo prazo para criar uma frota que defenda os interesses nacionais. Então, eu costumo dizer para os empresários, tanto de comércio exterior, quanto os armadores brasileiros, que nós contamos no dedo, que no dia que esses armadores estrangeiros migrarem os seus navios por causa de um mercado mais lucrativo, nós não teremos navios para transportar nossas riquezas, porque nós não temos uma política de Estado que deveria ser implementada pela ANTAC, né, que foi criada há 11 anos e até hoje não sai do papel. Quer dizer, então esse modelo ele poderia ser completamente diferente? Poderia ser diferente, o nosso marco regulatório ele propicia isso, mas nós não temos uma agência reguladora que cuide de uma política de marinha mercante, de uma frota, né, de consolidar uma frota no longo prazo, uma frota que seja de bandeira brasileira. Nós, como eu disse, esses navios porta-contêineres que nós vemos aqui, entrando e saindo, pelo menos os que estão no tráfego internacional, eles são todos de bandeiras estrangeiras. Então, não existe nenhum brasileiro? Não tem nenhum navio porta-contêiner. E essa construção naval que nós costumamos dizer, eu falo isso porque eu fui piloto de navios, eu tenho vários amigos comandando navios ou práticos e trabalhei na Petrobras, na Baía do Rio Doce. E, infelizmente, de 30 anos para cá, ano em que eu ingressei na Marinha Mercante, nós perdemos várias empresas de navegação como o Lloyd brasileiro, e isso foi invadido por uma concorrência desleal que é feita por esses países, né, que têm as bandeiras de conveniência, como Libéria, Panamá, né, dentre outros vários, sem nenhuma defesa e nenhuma política para defender o interesse nacional por quem deveria fazer, que seria a agência reguladora que foi criada em 2001. Então, quer dizer, no que mais o país perde com isso, professor? O Brasil perde bilhões de dólares que são pagos em afretamentos como serviços da nossa balança comercial. Esse é serviço. São mais de 5 bilhões de dólares por ano que nós pagamos para empresas estrangeiras virem prestar serviços no Brasil. Eu não estou defendendo aqui que nós temos 100% do nosso comércio exterior feito por navios de bandeira brasileira, mas pelo menos um percentual que talvez de 30% a 40% nós deveríamos ter, até para evitar essa sangria de dólares que é extremamente útil para o desenvolvimento do país. Em países como os Estados Unidos, por exemplo, isso é completamente diferente? Os Estados Unidos, embora eles não tenham uma marinha mercante, eles têm proprietários norte-americanos que detêm navios nesses países de bandeira de conveniência. Então, na hora de, vamos dizer assim, de fazer face a uma falta de navios, eles têm como, de certa forma, né, direcionar esses proprietários através de seus navios, né, em bandeiras de conveniência, né, para que possa transportar as riquezas dos Estados Unidos, do comércio exterior. E a que se deve esse fato do Brasil ter ficado tão distante dos outros países nessa questão de não ter navios mercantes para que possa levar as suas mercadorias? Isso é histórico. Começou lá atrás com a Sunamã, né, a corrupção generalizada que houve na Superintendência Nacional de Marinha Mercante. Foram ali desviados bilhões de reais, até hoje R$1 não voltou para os cofres da União. E desde então, com o fim do Lloyd brasileiro, né, omissão, né, tanto da sociedade civil brasileira e a falta de organização dos usuários do serviço do frete. Porque no shipping, que é no transporte marítimo internacional, nós temos dois grandes grupos. Um grupo extremamente bem organizado, né, e com cultura centenar, que é o grupo dos donos dos navios, que nós chamamos isso na teoria do direito marítimo de shipping owner countries, e do outro lado os países que são detentores de carga e que não têm navios, né, que é o caso do Brasil, que não organiza, né, esses usuários do serviço de frete. Então nós temos, por exemplo, no Brasil, uma indenização pré-fixada que se paga pela demora na devolução do container, né, em valores que custam muitas vezes mais do que o valor do próprio container. Um container que custa R$6.000, muitas vezes nós temos uma demanda judicial, né, de um armador cobrando R$30.000, né,
pelo uso do contêiner quando ele tem procedimentos judiciais, como ação de busca e apreensão, para exigir a devolução de contêiner. E o pior, o nosso judiciário homologa, né, esses contratos que são contratos abusivos, né, que violam a ordem pública. Então nós temos aí uma série de fatores, não só no que se refere, né, é uma soberania que nós não temos na área de comércio exterior, mas também de custos abusivos, né, que afetam a nossa competitividade. Nós somos o 130º país em termos de infraestrutura, num relatório que fez uma pesquisa junto a 142 países. Então nós estamos quase o lanterninha em termos de logística. Entre 142 países a gente ficou na posição 130 nesse ranking. 130º. O Banco Mundial 2011. Um país desse tamanho e com toda a atividade portuária. O Brasil, eu diria que nós somos uma jabuticaba em termos de regulação, né? Porque eu não consigo entender por que, tendo leis razoáveis, a legislação, o marco regulatório setorial, tanto a lei dos portos, quanto a lei que ordena o transporte aquaviário, a 9432 e a 10.233, são legislações boas, mas que elas não conseguem sair do papel por ignorância, né, dos usuários do serviço, né, e dos próprios armadores brasileiros no que se refere às possibilidades e os limites para desenvolver o setor. Qual a sua opinião sobre esse plano, né, agora de investimentos do governo federal? Agora vai haver todo um plano aí, né, em ferrovias, enfim, né, nos aeroportos, nos portos também. Então, nos portos, qual a sua opinião sobre essa política nova agora da presidente Dilma, né, desses bilhões aí que serão investidos? Esses bilhões, qualquer setor que demanda altas quantias no que se refere a investimentos, demandam vários anos para que sejam amortizados e devolvidos para o investidor. Para que haja uma segurança jurídica, é preciso que tanto os usuários quanto os prestadores de serviço, o fornecedor de produtos, assim como a agência de governo, a agência de Estado, eles entendam, né, e façam com que a regulação setorial ela seja adequada e corrigida, né, quando houver, por exemplo, desequilíbrio econômico-financeiro nesses contratos de arrendamento. O concessionário aí, no caso do serviço portuário, né, que no caso nós utilizamos o modelo de arrendamento portuário, que aqui no caso seria o IPM Terminals, e no Brasil inteiro, ele só virá se ele tivesse a segurança jurídica. Tá? E o governo precisa enxergar que esse investidor, ele precisa ter uma segurança jurídica para que tenha retornos em termos de lucro que não sejam abusivos. Então tem que se observar a modicidade tarifária. Então o governo ele tem que ver o investidor, aí, o concessionário, o arrendatário como um parceiro e não como alguém que o governo quer taxar mais e cobrar mais tributos. Bom, isso que o governo federal está propondo agora é algo que aqui em Itajaí já existe há algum tempo, né? Esse sistema de arrendamento ali dos berços, enfim, do porto, né? Na sua opinião, o que aconteceu aqui em Itajaí está dando certo? Era o caminho mesmo a seguir? É assim que deve acontecer? E provavelmente a gente vai ter os outros dois ali... Praxedes, o que ocorreu em Itajaí deveria ser estudado por todos os que se debruçam no tema no Brasil inteiro, que foi a municipalização da atividade portuária. Eu sou um defensor, e a lei também do marco regulatório aponta para a descentralização. Então nós precisamos tirar os portos do governo federal e do governo dos estados para os municípios, onde os municípios possam administrar. É claro que precisa ter um ajuste ou outro, né? Por exemplo, precisa ter uma maior capacitação do Conselho de Autoridade Portuária. Os conselheiros eles precisam ter uma capacitação melhor, isso não vem sendo feito, evitar a captura, né, por o bloco do poder econômico ou bloco do poder político, em alguns portos isso existe, e além disso é preciso fazer com que os conselhos de autoridade portuária tenham um orçamento próprio, infraestrutura com a secretaria, para que a função de conselheiro do CAP seja institucionalizada com eficiência, e isso infelizmente não vem sendo feito no Brasil. Então, enquanto o governo, me parece, que aponta por um movimento para centralizar isso no governo federal, a lei diz o contrário. E a teoria no direito comparado, os modelos no direito comparado apontam também para o movimento de descentralizar isso para os estados e municípios. Isso é que deve ser feito. Bem. É isso, né, Gabriel? Bom, a gente quer agradecer muito aqui a participação do professor Oswaldo Agripino de Castro Júnior, ele que é advogado, professor do curso de Direito aqui da Univale, doutor em Direito e Desenvolvimento e pós-doutor em Regulação da Infraestrutura, esse pós-doutorado que ele fez em Harvard. Bom, o professor Oswaldo, ele também vai lançar agora, então, né,
esses 2 livros, né? O livro Direito Marítimo, Temas Atuais e, juntamente com o professor César Luiz Passold, o livro Direito Portuário, Regulação e Desenvolvimento. Esses 2 livros serão lançados agora durante os eventos que a Univale cedia nos dias 28 e 29, agora de setembro, aqui na cidade de Itajaí. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado. Prachete, as inscrições podem ser feitas em informações no site univale.br/congresso OAB, e haverá também 7 oficinas, né, na sexta-feira de 14 às 16h30, que é São oficinas temáticas de direito ambiental. Para quem se inscrever no Congresso, terá direito a participar de uma oficina de direito marítimo ou direito aduaneiro, portuário, licenciamento ambiental, enfim, todas as informações estão no site da Univale. Tá certo, professor. Muito obrigado mais uma vez aqui pela sua participação. A gente vai ficando por aqui com o programa Viva a Voz de hoje. A gente volta amanhã. Uma ótima tarde para você. Viva Voz. Realização, curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura Propec da Univale. Produção e técnica, Camila Maurer, Cíntia Baduluc, Elisa Doré, Gabriel Vieira e Maria Carolina Cândido. Coordenação, Carlos Prachedes. Supervisão, Alberto Russi.